O Cláudio Omar é do Centro Espírita Luz no Lar. É o bairro de Santo Antônio, né? É o bairro de Santo Antônio, fica ali em Manilha, bem pertinho da minha casa. E hoje ele vai trazer a exposição da manhã. Eu convido a que ele se posicione. E o tema que ele irá tratar é paz no mundo. Vamos acompanhar. Tá ótimo já. Bom. Sim? Bom dia a todos. Bom dia. Jesus nos ilumine nessa manhã, não só agora, como sempre, né? Graças a Deus. Bom, meu nome é Cláudio Omar Fernandes, do Grupo Espírita Luz no Lar. O Walter já falou, né? Lá no bairro Santo Antônio, Manilha, Itaboraí. Agradeço mais uma vez, Walter, a oportunidade, o convite de estarmos aqui. É sempre gratificante, né? Porque quando nós nos predispomos a falar em público, não é porque nós somos nenhum gabaritado na questão. Eu costumo dizer que sou apenas mais um sem vergonha, né? Sem vergonha no sentido de não ter, né, de vir a público falar. E é muito bom porque a gente aprende muito. E a temática, né, foi o Walter passa uma listinha, né, com os temas e datas. Aí a gente vai lá e arrisca um tema. E eu ainda não tinha falado sobre essa temática, a paz no mundo, né? E aí eu gosto de tentar uma novidade, de tentar pesquisar para justamente aprender e vir a falar. E é isso aí, o tema é a paz no mundo. A primeira questão que a gente tem que fazer, que eu me fiz, foi: será que eu sei o que é paz? Será que nós sabemos exatamente o que é paz? Essa sensação de tranquilidade, de harmonia, será que nós já conhecemos? Talvez a gente conheça determinadas sensações de paz, né? Quando a gente passa por um conflito, uma crise, uma problemática, seja de saúde, seja financeira, seja de discussões, após essa tempestade, vem aquela tranquilidade e a gente intitula essa sensação, esse momento, poxa, está tudo em paz. E como é que estão lá em casa? Você estava passando por um problema? Quantas vezes alguém já nos perguntou isso, sabedor de que a gente esteja passando por alguma dificuldade? E aí você vai e responde: não, agora, graças a Deus, está tudo em paz. Mas será que a gente está em paz mesmo? Individualmente, seja a nível familiar ou a nível mundial, como é a temática? Será que a gente se encontra nesse estado? Será que o fato de não estarmos numa segunda guerra, no meio de uma guerra mundial, estamos em paz? Então foi essa a primeira questão que eu busquei. E assim, não. A resposta é não. A paz plena, a felicidade de um mundo harmônico, equilibrado, não. A gente não conhece. Mas a gente conhece bem o oposto disso. Às vezes a gente se pergunta assim, certa vez, nós conhecemos Deus? Uma outra questão. Não, nós não conhecemos Deus. A gente tem uma vaga ideia, né, do que é Deus. A gente já sabe, né, que está lá no Livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. Quando Kardec pergunta o que é Deus, né, a gente sabe isso, a gente procura refletir sobre esse ponto. Mas quem é Deus? Ele está em nós? Uma outra questão para que a gente possa refletir. Sim, nós conseguimos reconhecer Deus pelos bons sentimentos. Quando a gente está bem, pratica a caridade, ou está tranquilo, sem algum conflito mais grave ou alguma crise, a gente pode perceber Deus dentro de nós, dos bons sentimentos, da qualidade dessas virtudes que nós possamos externar. E aí você consegue reconhecer Deus dentro de si. Só assim você consegue saber e identificar Deus dentro de você.
Porque fora isso, o relativo que nós somos, a gente não consegue ainda entender e compreender ele na sua magnitude, porque Deus é absoluto. E Joana de Ângeles nos fala claramente que o absoluto não vai, internalizar no relativo, o relativo não vai conseguir ainda entender o absoluto. Precisamos caminhar muito ainda, numa transformação íntima, para conseguirmos entender isso bem. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque para a gente poder entender a paz, a gente tem o oposto dela. E o oposto da paz a gente entende muito bem. Que é o quê? A guerra. Seja ela interna, seja os nossos conflitos interiores, seja exteriores. Nós entendemos muito bem do que é cultivar sentimentos ainda inferiores. Como a Joana nos coloca, nós sentimos ainda prazer em alimentar nosso lado sombrio, a sombra que há aí dentro de nós, porque esse prazer cria sensações boas. Ah, mas eu não sinto prazer em cultivar a inveja, o ciúme, a raiva, o ódio. Sente. Talvez você não tenha consciência, não tenha parado para refletir sobre isso ainda, mas sente. A maledicência, ainda sentimos, e isso é fato. Então a gente entende bem já o oposto da paz. Se eu entendo já esse oposto, eu consigo refletir um pouco sobre o que seria essa sensação de paz. A paz no mundo é possível? Vocês acham que seja possível alcançar essa paz mundial? É difícil, Muito difícil. Quando você olha hoje o mundo, que você vai lá comprar um jornal amanhã, você só vê notícias drásticas, não é verdade? Se você conseguir extrair ali notícias boas, que são poucas, no dia a dia, salvo o jornal do domingo, que vem o segundo caderno, que é mais divertido, que é para descontrair, amanhã no domingo, aí você vai encontrar outras notícias lá, atenuantes, Mas você liga o telejornal para ver a notícia do mundo, são notícias de guerra que são passadas o tempo todo. E aí, é possível alcançar? Bom, aí eu queria fazer uma linha histórica na história para a gente poder fazer uma avaliação. Eu vou arriscar a escrever no quadro. Isso aqui sai. Só liga aí. Pronto, tá ligado? Então vamos lá. Não sou professor de história não, tá, gente? Mas a gente vai arriscar a fazer uma avaliação na linha do tempo para verificar se é possível, de fato, de fato, alcançar essa paz mundial. Desde os primórdios, o homem almeja ter harmonia e equilíbrio entre as pessoas. Isso é fato. Nós o tempo todo estamos tentando evitar esses conflitos, primeiro internos e depois com os outros. Você quer viver em guerra o tempo todo? As pessoas não querem, não conseguem, não têm nem forças físicas para tal. E aí Kardec, lá na questão 744, faz a seguinte pergunta: já que a gente entende tão bem de guerra, dos conflitos e ainda não tão bem da paz, Kardec pergunta: qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Veja, então é uma providência divina a guerra? Qual o objetivo então da providência divina tornar a guerra necessária? A espiritualidade responde: a liberdade e o progresso. O contrário de guerra é paz. Então, para se alcançar a paz, não há outro meio senão conceder ao ser a liberdade, o livre-arbítrio dado por quem? Por Deus. Quantas vezes na humanidade, na história, as guerras não surgiram porque foi tolhido essa liberdade natural dada por Deus ao homem? Certo? Então, desde os primórdios, e aí a gente vai fazer uma linha do tempo rápida, que é o seguinte:
gente vai pensar alguns pontos para a gente poder conseguir avaliar se será possível alcançar isso e se a nível de mundo, quanto humanidade, a gente está progredindo ou não. Então a gente vai pegar primeiro o povo hebreu, Moisés. O povo hebreu era escravizado pelo faraó do Egito, ok? Todos sabem disso, não sabem? Moisés, quando saiu do castelo, lá da pirâmide, né, do palácio egípcio, e percebeu o povo sendo massacrado, açoitado, escravizado, passando fome, e ele descobriu que era um deles, que havia sido acolhido pela mulher lá do faraó, enfim, desculpe não ter os termos, né, certinhos e tal. Peraí, alguma coisa está errada. Aquilo o incomodou. Então a gente tem lá Moisés libertando o povo hebreu. O que Moisés estava buscando? A liberdade, a harmonia, para que aquele povo pudesse viver sem aquele conflito, sem aquele sofrimento, passar por aquelas dores. E tanto que foi importante, não baseado, claro, na crença de um Deus único, que Moisés instituiu leis sociais para evitar o quê? Conflitos. Naquela época era natural o seguinte: quando o sujeito matava alguém de alguma tribo, era direito daquela tribo que teve o seu membro, né, o seu elemento lá, membro, indivíduo morto, disseminar toda a outra tribo. Moisés instituiu uma seguinte lei para tentar amenizar esse conflito. Não, olha só, vamos fazer o seguinte: não mata a outra tribo toda não, pô, é injustiça isso. Mata só um deles. Era a lei do dente por dente, olho por olho. Foi importante naquele momento? Foi, porque evitou massacres. Não é verdade? Foi uma evolução? Foi uma evolução. Muitos anos se passaram e continuamos ainda, como hoje, em conflito. Mas será que a gente conseguiu evoluir historicamente? Vamos colocar aqui, me perdoe a proporção, né? 1789. 1789 é a data da Revolução Francesa. Aconteceu um grande conflito, é um marco histórico para a humanidade. Lá de Moisés até 1789, aconteceram muitas coisas, muitas guerras, muitos conflitos, insatisfações. Insatisfeito, a sociedade toma o poder, o povo, ou a burguesia, como queira chamar, toma o poder em 1789, através da Revolução Francesa. Para culminar na Revolução Francesa, muita água passou debaixo da ponte. Levou-se muitos anos, né, em insatisfações perante a monarquia. O povo sofria na mão dos reis. E o desejo de liberdade, a insatisfação com o poder dominante, culminou na Revolução Francesa, num conflito social, claramente social, uma crise social, e importantíssima, porque a partir dali é escrita em 1789 a primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu quero que vocês entendam o seguinte: por que a gente está fazendo essa linha, pensando alguns pontos na história? Porque eu não vou conseguir entender se é possível a paz no mundo ou não. A gente já sabe que nessa palestra de hoje, nessa exposição, nessa nossa conversa, nós vamos chegar no indivíduo, em cada um de nós. A gente sabe que a paz, ela vai ser possível a partir da mudança interior de cada um de nós. Agora, o que eu quero passar nessa linha histórica, ela vem avançando, ela vem sendo conquistada. Por mais difícil que esteja sendo, por mais sangrenta que esteja
sendo alcançá-la, ela é... Eu acho que está entrando, eu acho que é o microfone de cá que está ligado, né? Ela vai ser possível. Mas como a gente ter noção clara disso? Porque o pessimista vai falar assim, não. Poxa, as guerras no Oriente Médio, os conflitos que existem ainda, né, comerciais, econômicos, os conflitos bélicos, as ditaduras que existem ainda na África do Sul, como é que o mundo vai alcançar uma paz mundial? É impossível. É possível sim, mas é preciso a gente entender essa linha, o quanto que a gente evoluiu. A gente saiu de uma escravidão para uma revolução, onde foi escrito onde se houve a primeiro momento uma preocupação universal de criar direitos humanos, de igualdade, de liberdade e fraternidade. Claro que aqui essa bandeira levantada de liberdade, igualdade, de direitos, de fraternidade e entendimento entre os homens, da liberdade de pensar, de ir e vir, não foi uma coisa da Revolução Francesa de 1789. Isso vem lá desde muito tempo, a busca por essa harmonia social, essa busca do entendimento. Moisés quis libertar o povo. Moisés queria que o povo hebreu fosse igual a todos. Queria também conviver em fraternidade, mas não foi possível. Por quê? Pelo interesse egoísta e orgulhoso do faraó, que queria dominar. Espera aí, quem é que vai construir agora as minhas pirâmides? Quem é que vai plantar para mim? Porque eu sou o povo dominante. Eu fui escolhido pela divindade para comandar. Então a gente tem que passar a entender que isso vai ser possível à medida que a gente também vencer a nós mesmos. Claro, óbvio. E a gente tem que fazer essa avaliação histórica para também evoluir, para também avaliar e corrigir os erros daqui para frente, né? Um outro momento também que a gente pode pensar, 1917, Revolução Russa. No meado do século XIX, um sujeito escreve uma tese, teoricamente, sujeito chamado Karl Marx, que é do comunismo. E aí foi interessante ter conversado com você, Walter, porque você falou sobre a feira de troca solidária. Você sabia que o comunismo idealizado, vocês sabiam que o comunismo idealizado por Karl Marx é baseado nessa feira de troca solidária? Marx pensou o seguinte: ele avaliou historicamente a humanidade e percebeu que lá muitos anos atrás, quando o homem ainda era um homem primitivo, né, que vivia ainda basicamente da caverna, da caça, quando o homem começou a plantar, ele vivia na base da troca solidária. Não havia moeda que representava, que expressava essa troca. Se trocava feijão com arroz, arroz com feijão, com farinha, que fosse. Havia uma troca de alimentos, solidariamente. Marx, ele analisou e falou o seguinte: caramba, essa é a sociedade perfeita. Essa é a sociedade ideal. Será que é possível alcançarmos? E ele percebeu o seguinte: ao longo da história, só se conseguia implantar uma ideia através da luta de classes. Em 1789, houve uma luta de classe. A burguesia, com os trabalhadores, vamos colocar assim, contra a monarquia, o privilégio dos reis, que dominavam e faziam o que queriam. Foi uma luta de classe? Moisés? Sim. Os escravos contra a tirania dominante do faraó. Era uma luta de classe. O que Marx fez? Ele analisou cada marco, cada situação, cada transformação dessa e concluiu o seguinte: espera aí, esse comunismo primitivo é muito bom, é legal, é harmônico, é fraterno. As pessoas vivem em liberdade, em igualdade e em fraternidade.
conseguem conviver harmonicamente, em paz? Será que isso é possível? Vamos buscá-lo? E ele criou uma metodologia, que era a luta de classe. Só que aí é o seguinte, ele não contou com uma questão do espírito humano. Quem sou eu para dizer se ele estava certo ou estava errado? Mas ele não levou em consideração, na sua tese, na sua teoria, o espírito humano. Não levou em consideração as emoções humanas, os sentimentos, as sensações, os prazeres. Ele pensou materialmente. 1917 é uma prova disso. A Revolução Russa, que é a tomada do poder pelos operários, né? Porque eram dominados, na derrubada do poder, os operários assumem o poder. Deu certo o socialismo? O socialismo real não deu certo. Por quê? Porque não foi levado em conta o egoísmo e o orgulho daqueles que iriam assumir o poder. Ia só trocar de dominante. Estamos nessa luta ainda até hoje. Só troca de patrão. Só troca o chefe e o comandante. Porque o sentimento ainda continua inferior. Tanto que tivemos depois a Primeira Guerra Mundial, depois tivemos a Segunda Guerra Mundial. Essas crises das guerras mundiais foram importantíssimas para a gente. E aí, Deus, não está lá escrito no Livro dos Espíritos? Poxa, espera aí. Deus não quer que ninguém entre em guerra. Deus não quer isso. Jesus não fala que é de amor? Claramente. Deus quer que a gente fique matando as suas criaturas? Não. Mas Deus sabe que a gente está em processo de evolução ainda. E precisa, de alguma forma, tirar proveito das mazelas que nós criamos. Não está aqui escrito, qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Liberdade e o progresso, progredir. E foi a partir da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, dessas experiências horrendas, que surge a Organização Mundial das Nações Unidas. Qual é a intenção da ONU, tão conhecida como ONU? Tentar pacificar o mundo. Tentar fazer com que os conflitos entre as nações sejam derrubados. Já conseguimos isso? Não. Mas estamos caminhando para isso? Estamos. E não podemos perder a esperança. Coletivamente estamos caminhando para isso. Agora, é preciso fazer o quê? Para alcançar efetivamente essa paz? A transformação individual. Porque assim como as nações e os interesses coletivos estão em conflitos, é meramente um reflexo dos nossos interesses individuais. E a Joana de Ângeles nos fala, faz uma analogia muito conhecida pela gente, com o organismo humano. Quando uma célula adoece no nosso corpo, quando o vírus entra no nosso organismo, a bactéria, ela pega primeiro uma célula. E aquela célula contaminada, ela vai se espalhar esse vírus pelas outras células. O câncer é assim. A simples gripe é assim: o vírus entra, instala numa célula e ali vai se espalhando para outras células. Então, o que nós vivenciamos hoje no mundo não é nada mais que reflexo dos nossos conflitos internos, das guerras e crises que travamos dentro de nós mesmos. Você consegue viver em paz consigo mesmo? Ou você acha que está em paz e feliz porque o sujeito que faz o mal, ele se sente feliz com o mal, ele se compraz com o mal. Mas é uma felicidade verdadeira? Não. Ele está em paz consigo mesmo? Não.
Ele pode até se sentir feliz, mas paz não. O conflito continua. Então o que a gente tem que entender é que a paz mundial, ela só vai ser possível e ser alcançada a partir da nossa transformação individual. Poxa, peraí, você acabou de cair no que eu já estou acostumado a ouvir na doutrina espírita. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Não tem outra saída. Jesus deixa claro, o reino dos céus está dentro de você, não está externamente. E o reino dos céus é feito de quê? De paz, de harmonia e de equilíbrio. E quando é que nós vamos acordar para isso? Com as crises, com as guerras internas que travamos. Joana de Ganges nos fala que as crises são inevitáveis. Quando ela coloca isso, o que eu acho legal da Joana é que ela, assim, ela tem umas colocações que às vezes me deixa assim, as crises são inevitáveis. O inevitável é uma palavra muito forte. Não se pode ser evitada uma crise? Não. Peraí, então Jesus continua em crise? Não pode. Ele já é Cristo. Não sei. Será que ela está falando? Aí a gente começa a refletir. Será que ela está falando da gente? Ou ela está falando em todos os estágios do Espírito Eterno? Será que Jesus vive em paz? Vive em paz consigo mesmo, porque os conflitos dele já estão certamente superados. Mas o que ele fez quando veio à Terra? Será que ele pensa, poxa, meus irmãos estão em guerra? Será que isso o deixa feliz? Tem uma passagem que só ficou conhecida após o desencargo do Eurípides, que é um desdobramento que ele faz espiritual e sonho, e ele encontra com Jesus. Ele está lá, eu acho que é o Humberto de Campos que narra essa história. Hilário Silva. Então, o que acontece? Obrigado, Walter. O que acontece? Ele, em sonho, se sente arrebatado, né? Não no sentido da arrebatação material do corpo físico. Ele desdobra o corpo espiritual dele, né? Se emancipa do corpo físico. E ele é levado, sabe assim, por alguma força que ele não consegue explicar o que é, e para numa paisagem, sabe, maravilhosa e linda, e avista um homem, uma certa distância, e ele vai caminhando em direção a esse homem. Chega a determinado ponto, ele trava, ele não consegue mais avançar, e então ele é travado por uma força que ele não consegue explicar, e aquela sensação, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo comigo? E aí então Jesus se aproxima, chorando. Resumindo a história, o Eurípides se ajoelha, não sabe o que faz, não sabe se beija os pés, se chora junto, se fica feliz e dá um sorriso. Meu Deus, é Jesus, eu estou vendo Jesus. Ele não sabe se controlar, e Jesus continua chorando. E aí ele vai e toma a coragem de perguntar, né? Por que ele estava chorando? Estava chorando porque muitos ainda não o conhecem? E aí Jesus responde, não estou chorando por isso, estou chorando por aqueles que me conhecem e ainda não praticam o meu ensinamento. E aí, aqui nesse momento aqui, ó, depois de Moisés, Jesus vem à Terra. Quantos anos já se passaram e aí continuamos ainda a nos debater nesses conflitos? Claro que vamos fazer uma outra avaliação material, a gente está alcançando isso. Aqui na Idade Média, antes de 1789, não havia ainda as nações que nós conhecemos hoje. Não havia o país da França, o país de Portugal, a nação inglesa. Não havia isso, vocês sabiam?
Não sempre foi assim. Hoje, o território francês era dividido em feudos, em povos diferentes, né? Tinha lá os celtas, enfim, o povo germânico, né? Os bascos lá na Espanha, enfim. Em determinado momento, e isso gerava conflitos, né? Em determinado momento, se passa a entender o seguinte: se a gente conseguir unificar esses pensamentos diferentes e formar uma nação, um povo, né, que fale a mesma língua, que lute pelos mesmos interesses, e é aí que se forma, passa a se formar o que chama-se historicamente Estado-nação. Surge então a nação francesa, a nação portuguesa. Se você for olhar na Bíblia, lá no Velho Testamento, o que Moisés tenta o tempo todo? É unificar as 12 tribos para formar a nação de Israel. E ele conseguiu? Até hoje a gente está lá brigando, né? Israel contra os palestinos. Aquela mesma guerra que se travava lá em Moisés, até hoje a gente ainda está travando lá. Ainda se trava. Então, quando esses estados-nação surgiram, né, houve-se uma unificação de interesses, de ideias. Hoje a gente vê isso acontecendo. Através da ONU, nós já vemos a tentativa de padronizações internacionais para que se fale uma mesma linguagem, não no sentido linguístico. Hoje a gente tem uma língua universal, que é o inglês, que é da nação dominante, isso dificilmente vai se conseguir tirar. Hoje existe uma moeda que você pode fazer trocas comerciais no mundo inteiro, que é o dólar. Você tem os blocos econômicos se formando, se fortalecendo, buscando interesses únicos. Aí a gente tem a Europa, não é? Com seu mercado único. Nós temos o Mercosul aqui na América Latina, na América do Sul, né? Tem outros blocos econômicos se formando, se unificando. O Brasil hoje está numa fase de transformação. Hoje o Brasil está pleiteando uma participação mais efetiva na ONU. Só que para poder se enquadrar, para poder entrar na ONU, o Brasil precisa criar padrões internacionais para poder falar essa mesma linguagem. Então não se espante daqui a alguns anos alguns padrões sendo claramente definidos dentro do Brasil. Hoje, por exemplo, eu trabalho na área de contabilidade. Desde 2007 há um forte trabalho a nível nacional para que todo o sistema contábil brasileiro se adeque e fale a mesma língua do padrão internacional. Então, ou seja, existe um trabalho mundial entre as nações para que se fale a mesma linguagem, para que se unifique ideias. Agora, tudo isso pode ir por água abaixo se não considerarmos a condição espiritual que estamos e que precisa ser modificada. Não é verdade? Ou seja, através da reforma interior, da autoiluminação, que é vencer a si próprio. Porque o conflito começa em você, que se transfere para o ambiente familiar. Quando o Emmanuel, o Chico, né, através do Chico, fala que o primeiro degrau a se alcançar a Deus é a família, ele não está falando por acaso. É fato, porque é através dos laços familiares que eu tenho, que é através do convívio familiar que eu vou diminuindo esses conflitos que existem de interesses. Não é verdade? E o que nós estamos fazendo para amenizar isso? Será que a gente está se esforçando? Será que nós estamos fazendo aquela regrinha do copo de água para não responder o companheiro ou a companheira ou o filho? E aí Jesus ainda fala o seguinte,
que não veio trazer a paz, veio trazer a espada, que o pai ficaria contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe. Vocês já ouviram isso? Com certeza, não já? É o quê? É porque a gente vai tentar vencer a nós mesmos. E quando você começa a aplicar o cristianismo redivivo na prática, dentro de si próprio, você entra, claro, primeiro, em conflito consigo mesmo, com os seus interesses prazerosos, com o seu lado sombrio, e em segunda instância, com aqueles que estão em torno de você. O Walter não falou aqui que aqui é proibido dentro da doutrina? É sim, está certo. Porque ninguém proíbe você beber bebida alcoólica, ou fumar, ou se viciar. Mas a partir do momento em que você começa a se conscientizar e se modificar, aqueles que faziam isso junto com você vão gostar? Vão aceitar? Ou vão te chamar de quê? De bobo? Vão entrar em conflito com você. É o que Jesus estava falando da espada. Essa paz não vai acontecer. Mas, no entanto, ele fala, quando ele está partindo, que ele vai o quê? Deixar conosco o quê? A paz dele. Então, é possível alcançarmos individualmente essa paz? É. E na história nós temos grandes exemplos. Paulo de Tarso. Eu gosto muito de falar do Paulo, porque Paulo é um grande exemplo para nós. Paulo era um dos maiores algozes, foi o maior algoz do cristianismo nascente. Assassinou, invadiu casas, tomou as pessoas dos seus lares, dos seus companheiros, prendeu, aprisionou, açoitou. E Paulo se torna, depois, um dos grandes pilares do cristianismo, na divulgação, no conhecimento do Cristo. Ele se transforma, mas para isso ele precisou vencer o que primeiro? Os seus conflitos internos. Ele precisou alcançar a sua paz, e não foi fácil para ele. Depois que ele viu Cristo no caminho de Damasco, e que ele é curado da cegueira por Ananias, ele se arriscou a ir a uma sinagoga. Ele foi a uma sinagoga e falou assim: peraí, eu tenho que mostrar o que eu vi, eu tenho que falar o que eu vi, eu tenho que falar sobre essa minha transformação, mostrar que o que eu estava fazendo e o que ainda estão fazendo está errado. E aí ele não teve sucesso nenhum, porque ele ainda não estava harmonizado consigo mesmo. Ele ainda estava num estado de crise de transformação. Ele havia visto Cristo, mas será que internamente ele já tinha refletido profundamente sobre aquele fato? E aí ele passa 3 anos no deserto, em meditação, em reflexão, lendo e relendo os escritos de Mateus, lendo e relendo o Evangelho, conhecendo aquela história, refletindo profundamente. Então não foi fácil para o Paulo, nem depois disso, e não será fácil para nós alcançar esse, entre aspas, como a Joana diz no lado místico, o nirvana. Não é fácil para ninguém. Não é fácil conseguirmos alcançar essa paz que Paulo tão fala. O Cristo vive em mim. Eu estou em paz comigo mesmo. Ele foi açoitado, foi apedrejado, foi expulso de casa pelo pai, não foi aceito depois que volta. No entanto, ele se matou? Ele entrou em depressão? Ele agrediu alguém por causa disso? Ele foi impaciente com alguém? Por que não? Porque ele havia alcançado a sua paz interior. Então nós temos em exemplo, temos Madre Teresa de Calcutá, que sai do convento em que estava enclausurado, para o quê?
para atender os pobres, porque ela já havia alcançado a sua iluminação. É claro que numa encarnação é difícil ainda para a gente. Precisaremos de várias outras. E aí, essa linha aqui, vai se tornando cada vez mais possível. Porque nós progredimos individualmente, nós estamos em constante evolução e, consequentemente, o mundo vai refletindo o nosso progresso, também individual. Temos outros exemplos, como Gandhi. Gandhi consegue a independência da Índia, do domínio inglês, numa luta de classe, numa luta política. Eles levantaram alguma arma contra o poder dominante? Mas por que isso foi possível? Porque ele já havia vencido os seus conflitos internos. O fundador do budismo, Siddhartha, quando sai do castelo e vê a pobreza, ele se transforma de uma hora para outra? Não. Ele parou, foi meditar, foi refletir sobre tudo aquilo, e aí descobre o caminho do meio, que no budismo, que é o quê? A meditação para a sua transformação. Agora, todos aqueles que conseguiram fazer essa transformação, como Francisco de Assis, o que eles fazem depois? Eles conseguem viver em paz consigo, com os seus conflitos, mas percebem a confusão que está à sua volta. E o que eles fazem? O que eles fizeram? Doaram para os outros, através da caridade. Então não é por acaso que a caridade, fora da caridade, não há salvação. Ah, mas Cláudio, mas você está falando tudo isso? É difícil ser bom no mundo de tantas guerras, de tantos conflitos de interesse. O meu patrão me maltrata. Eu pego o ônibus, dou bom dia para o motorista, ele vira a cara para mim. Chega até me agredir. Eu vou para o centro do Rio, eu sou assaltado. Eu vou sacar o dinheiro no caixa eletrônico, me roubam. Como é possível viver num mundo de crises e de conflitos tão grandes externamente e eu vou conseguir alcançar essa paz? Aí hoje, vindo para cá, eu estava escutando uma rádio Rio de Janeiro e eu vi uma historinha muito interessante da serpente. Vocês já devem ter escutado essa história. Que a serpente, ela mordia, picava as pessoas, enfim, porque passava perto dela, ela já atacava, com um bote. Um velho sábio se aproximou dela e falou que aquilo não era certo. Ela não podia morder as pessoas, aplicar o seu veneno. Isso era ruim. Que ele tinha que tratar, assim como os outros, ela era uma criatura de Deus também. E ela precisava tratar bem as criaturas de Deus. Aí então ela a serpente reflete, falou, deve ter alguma razão nisso aí. O velho sábio vai embora. A serpente, a partir daquele dia, se transforma. Não atacava mais ninguém. E aí as pessoas até estranharam, falaram assim, caramba, ela está diferente. E ela passou a ser boazinha. Só que aí começaram a tacar pedra nela. Por quê? Peraí, ela não reage mais? Então vamos tacar pedra nela. Vamos atacar ela, vamos pisar nela. E as crianças faziam isso, os adultos também. E ela ficou machucada e ela não reagia. E ela ficou machucada. Foi se enfiando cada vez mais lá na sua casa, no buraco lá onde ela vivia. Foi ficando deprimida. Aí um belo dia, um velho sábio passando por lá de novo, estranhou, que a viu toda machucada e foi conversar com ela. Por que ela estava assim? Porque você falou para mim que eu tinha que ser bom, eu tinha que morder, então não atacar ninguém. E aí, poxa, olha só o que fizeram comigo. Estou toda machucada. Aí, peraí, você não entendeu o que eu te falei. Como assim eu não entendi? Eu falei para você não atacar. Eu não disse para você não se defender.
Eu disse para você não atacar as pessoas. Agora, se defender dos perversos, dos maus, dos maledicentes, dos maldosos, você precisa continuar fazendo, porque o mundo ainda está cheio deles. Olha só que interessante. Paulo viu Jesus, se transformou, alcança a sua paz. Foi apedrejado, foi atacado, mas não reagiu agressivamente. O que Paulo deu para os seus agressores? A palavra do Cristo, a exemplificação, a resignação, a resistência, e continuou firme e forte. No final da sua caminhada, quando o soldado romano é nomeado para decapitá-lo, o soldado tremo lá com a espada fala: poxa, eu lamento, lastimo ter que fazer isso. Aí Paulo vira para ele e fala assim: meu filho, não precisa ter lástima para comigo, eu fiz o meu trabalho, sei que eu o alcancei até onde pude com as minhas forças. Você vai me decapitar e eu vou encontrar com o Senhor da paz. E você, depois que fizer o seu trabalho, vai voltar e vai encontrar com o seu chefe, que vai mandar você fazer isso de novo. Então, Jesus reagiu agressivamente contra alguma violência que lhe foi direcionada? A gente já conhece o Evangelho. Jesus reagiu agressivamente? Não. Mas ele foi passivo diante das agressões? Não. Isso fez com que ele lhe tirasse a paz e a passividade? Não. Quando o perguntam, quando vão entregar Jesus e que Judas o beija e o entrega, o que Jesus abaixa a cabeça? Lá, meu Deus, poxa, você entrega, fica triste? Não. Por que você está fazendo isso? Aquilo é um tiro no coração do Judas, né? Fala: caraca, meu melhor amigo, estou entregando meu melhor amigo, ele não reage nem nada e pergunta por que eu estou fazendo aquilo, qual é o meu motivo, qual é a razão. Nem ele sabia naquele momento, já na altura do campeonato. Então, gente, é possível sim alcançarmos essa paz. Agora, não significa que tenhamos que ser passivos e tenhamos que não reclamar, não nos defender. É um ponto. Agora, não precisamos sair soltando bomba atômica para tudo quanto é lado. Não é verdade? Bom, acho que a gente já está chegando, no final. Fica aí essas reflexões. Eu acho que o mais importante nessa manhã é saber o seguinte: a paz mundial, ela é possível. Historicamente, a gente consegue perceber isso, que existe um progresso humano na coletividade para esse alcance. A felicidade é inevitável, a felicidade plena para a humanidade, ela é inevitável, ela é regra. Nós estamos, como alguns costumam dizer, estamos condenados a sermos felizes. Essa felicidade não é possível se não houver paz, tem que haver paz. Um outro ponto é que esse coletivismo, o mundo que existe hoje em conflito, em N crises, as crises, não se desespere, elas são passageiras e denota que algo precisa modificar-se, algo não está dando certo e eu preciso modificar. Isso não só a nível mundial, social ou na sua comunidade, mas principalmente dentro de cada um de nós. Precisamos refletir que nós somos essas células que precisamos nos curar para curar o próximo também. Agora, não é uma coisa estanque que eu preciso então me auto-iluminar para depois trabalhar em prol do próximo. Não é uma coisa que eu preciso fazer primeiro minha reforma interior para ajudar os outros. Eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Eu preciso fazer a minha reforma íntima e ajudar o próximo. E é uma coisa, é uma engrenagem. Então, ajudando o próximo, eu também vou refletir
sobre os meus conflitos e vou conseguir vencê-los. E isso começa individualmente, começa no nosso lar, na nossa casa, com os nossos familiares. Tá? Importantíssimo. Para a gente fechar, eu vou ler rapidamente uma página do livro Os Caminhos da Paz, que diz assim: Paz. Ao amanhecer de cada dia, deves indagar de teu próprio coração. O que fizeste para ganhar a paz? Para levar a paz? Para usufruir a paz? Deves indagar ainda como tens trabalhado pela paz dos companheiros e pela paz do mundo. Todos falam da paz, desejam-na, exigem-na, mas quão poucos sabem estendê-la, quão poucos sabem conservá-la. Muitas vezes, nas orações que os lábios proferem, deseja-se que Deus derrame a sua paz sobre todos. Mas dentro do coração, o desejo é outro. Sob um disfarce que a criatura não consegue revelar nem a si mesma, são os pequeninos desejos contra os ofensores, contra os que prosperam, contra os que dirigem, os que comandam, contra os que têm poder. Enquanto no coração das criaturas prevalecerem esses desejos menores de destruir, de julgar, de condenar, a paz não passará de palavra dita pelos lábios apenas, porém incapaz de lançar raízes onde quer que seja. Para que haja paz, muitas vezes os ouvidos deverão estar surdos e os lábios mudos. Para que haja paz, muitas vezes é necessário que a criatura se despoje do que possui. Para que haja paz, muitas vezes o coração deverá renunciar. Pense bem no que representa a paz para ti. O que a paz pode te oferecer? Numa análise sincera, verifica o que tens criado em torno de ti. Se a paz do Cristo ou apenas a acomodação dos homens. E que Deus te inspire e ajude a trazer para a intimidade do coração a paz necessária à tua vida, acobertando-te com o seu infinito amor. Bom, fica a reflexão. Precisamos refletir sobre isso. E aí, eu gosto muito de uma música que diz assim: você vive atrás das grades de um condomínio para se proteger, né? Uma falsa paz. Mas você é que vive atrás dessa prisão. Então você se protege de algo externo, da violência externa, né, dos outros, mas é você que está preso. Então vamos refletir sobre isso. Bom, gente, valeu, obrigado.